Aqui nós estamos numa aldeia Potreiro Guaçu, que é a minha aldeia, né? Uma área que fica bem no alto, né? Daqui tudo nasce, o nascente que vai se jogando, se formando o rio, né? Até descendo daqui para Rio Iguatemi, Rio Iguatemi vai descer para o Paraná, né? O São Marcos, ele nasce ali na proximidade de Brasília, Distrito Federal, né? Ali na Pampona, nasce por ali e vem sendo abastecido por várias veredas grandes, né? Rios, né? Que é abastecido ali. Mas a bacia maior, principal aqui, é o Rio São Marcos, né? Que vai para o Rio Paraná. Rio para nós é um espírito, porque muitos de nós também foram mortos no Rio Paraná. Então a gente quer preservar isso, só que ao mesmo tempo até o Rio Paraná, para a gente ter acesso com ele, a gente tem que pedir a Nhanderueté para que ele permaneça, para que ele não seca. E esse rio era importante mesmo, muito importante. Para todos nós, não é só para a família indígena, sino para todos nós. Nós temos aqui o contexto de vários biomas que estão diretamente ligados, seja do Cerrado, onde nascem exatamente, onde estão as principais nascentes que vêm formar o Rio Grande, os outros rios que formam o Rio Paraná, como também a Mata Atlântica, que tem uma importância fundamental aqui, especialmente mais próximo à barragem, nesse contexto da formação das águas. Em torno de 20% da energia elétrica produzida do nosso país vem dessa bacia do Rio Paraná. Então a importância que essa bacia tem, são mais de 3 bilhões de megawatts produzidos. Isso corresponde a aproximadamente 43 dias o planeta todo, ou 4 anos e meio, para o Brasil. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que tem a capacidade de produzir energia suficiente para suprir a necessidade de 30 milhões de pessoas no nosso país. Aí começa o assassínio, começa por aí, né? Vai matando, vem os agrotóxicos, né? Que vai aplicando produto, também vai matando as vegetações. Com isso a água vai desaparecendo, o solo fica aberto, não tem vegetação verde, vai morrendo a nascente. Hoje, verdadeiramente, a gente sente um pouco ameaçado até com o lençol freático, né? Que está todo em volta, que tudo é agronegócio, tudo é lavoura, todos aplicam agrotóxico. Isso choveu, desce para as águas. Né? Choveu, as águas vai receber esse agrotóxico. Então a água já fica perdendo, né, o consumo humano para essa água. Essa é a vereda da Cutia. Ela deságua no Rio São Marcos, é fluente do Rio São Marcos. Ela vai para o Rio São Marcos. Então hoje nós temos esse volume com água porque está período chuvoso, mas quando seca, o volume. Então o Rio São Marcos também, ele diminui muito mesmo. Ele cai, o volume. Eu percebo hoje, se nós for lá hoje, quando chega a crítica da seca, nós temos 70% de perca de água, volume de água. Essa região nossa aqui, no Mato Grosso do Sul, eu ouvi muitas reclamações, né? Onde havia água, rio extenso, está começando a secar ou ficar pequenininha, né? Nem os peixes não estão tendo mais, né? Essa aqui era nascente, né? Se formou aqui, juntou água, né? Tipo açude, né? Aqui tinha tudo, tinha peixe, né? O que acontece? Todo dia, o fazendeiro joga o mato, planta e fica só areia. E um dia, mais tarde, vai virar deserto e vai virar pedra e vai acabar rio, água. E o que da pedra vai surgir? Fogo.
Por que não tá chovendo mais? É isso que está acontecendo, que nós estamos enfrentando vários tempos, vários anos seca. E não teremos mais o que comer. O que a gente planta necessita da chuva, da água. Sei que os fazendeiros têm tudo para irrigar, para trazer de avião, do carro, do trator, ele tem. Mas onde que tem a origem da água? Ele sabe criar água? Não sabe. Se um dia secar a água, o que ele vai fazer? Onde que ele vai trazer a água? Um dia, eu vou falar para você, um dia o indígena vai acabar aqui na Terra. Quando o indígena acabar, vai vir o fim do mundo. Essa Tecorra, para ficar como Tecorra Nhemoeté, ele foi retomado no ano de 2002. Os nossos rezadores passam a experiência através do canto, através da reza, através da dança. Eles falam, não, vocês têm que retornar, porque é o nosso território, porque o nosso corpo está ali. E aqui a gente já consegue observar que em volta, tudo plantação de eucalipto. Foi plantado recente, vai fazer só 2 anos esse ano. Antes do eucalipto a gente passava muita necessidade também por agrotóxicos, porque chovia ou eles passavam de avião e a gente tinha bastante necessidade de respirar, de fazer plantação de roçado, de fazer plantação de frutífera. E agora, recente, foi plantado esse eucalipto, que traz bastante preocupação para nós nessa questão de água. Os nossos nascentes já secou. Então aqui que era o nascente, onde nós utilizamos anos e anos com as nossas crianças, com nossas mulheres. E infelizmente há 2 anos ele secou, porque em volta tem muita plantação de eucalipto, muitos agrotóxicos, então infelizmente perdemos nossos nascentes, onde a gente guarda na memória uma lembrança muito linda das nossas crianças tomando banho. Porque a gente tem o calendário Guarani específico para fazer plantação, para fazer colheita. Esse calendário, com esse calendário a gente consegue observar o remédio caseiro, as matas, os rios, os ventos. Hoje em dia raramente você vê dentro da comunidade indígena passando uma borboleta, porque eles acabaram. Os produtores rurais acabaram tudo com agrotóxicos. A gente detectou que, em média, os rios do Cerrado já perderam cerca de 15% da sua vazão. E no cenário futuro, mesmo se a gente reduzir o desmatamento, a gente já está contratando a falta de água futura agora. Tanto é que na nossa modelagem a gente detectou que deve acontecer uma redução da vazão dos rios do Cerrado em mais de 33% até o ano de 2050.
importante salientar duas questões básicas que garantem a produção da energia. Uma elevação de queda d'água para se dar mais força, para poder girar as turbinas, e o volume de água, que é fundamental. Por isso a importância de nós termos água de forma intermitente para garantir a produção da energia. Porque sem esse cuidado das águas, nós vamos comprometer não apenas a usina hidrelétrica de Itaipu, nós passamos a comprometer outros setores, como a agricultura, por exemplo, em você não tendo a regularidade de chuvas, vai ter uma demanda maior para irrigação ou outras formas para poder produzir. Quanto menos água nós tivermos, menos cuidado com as nascentes, com os rios, isso vai gerar impactos. Quanto menos energia produzir, mais vai subir o preço da energia, mais vai impactar no bolso do consumidor. A solução, se a gente pudesse aplicar a verdadeira lei, né? Reflorestar as nascentes degradadas, fazer com que elas voltem, A natureza ela é muito perfeita, ela responde, ela volta, entendeu? Essa recuperação dela, toda a água dela hoje vai para o Rio São Marcos, para a Bacia São Marcos. Né? A nascente ela foi restaurada, ela tem água o ano todo e vai tudo para o Rio São Marcos. Nasce aqui, para chegar lá tem que nascer aqui. E nós temos que cuidar do que nasce aqui. A interconexão também dos vários biomas que nós temos no nosso país. Isso faz com que a gente tenha uma complementariedade dessas ações. Não basta apenas nós olharmos aqui o entorno do Rio Iguaçu, se nós não olharmos o Cerrado, se nós não olharmos a Amazônia como um todo. A gente também pode criar uma analogia que é como se fosse um coração que está pulsando água, que está pulsando sangue pelas suas veias e artérias, pelo corpo. O Cerrado de fato faz isso. Tanto é que 90% da água de São Francisco vem do Cerrado, 100% da água do Parnaíba vem do Cerrado. Quando a gente vai olhar para a Amazônia, mais de 3.427 nascentes nascem no Cerrado e vão jogar água para o bioma amazônico. Se você for olhar para o Rio Paraguai, que é a bacia do Pantanal, você vai ver que 100% da água que corre nesse rio, na porção do Pantanal, ela nasce no Cerrado. Se for olhar para o Paraná, uma bacia super importante, cerca de 50% da água que corre lá também nasce no Cerrado. Toda essa natureza tem espírito. Às vezes a gente não conhece de onde que vieram esse vento, de onde que foi. Essa natureza mesmo representa fenômeno. A gente precisa nele. A água tem também. Isso eu falo que é meu sonho todo dia. Eu não sou velho, mas estou caminhando para a velhice. Eu vi o que aconteceria um dia. Eu vi uma pedra, no meu sonho assim, uma serra, uma aldeia que estava saindo fumaça. Me preocupava. E um lado eu sonhava assim, plantação de milho, arroz. Mas eu vi muita gente. Muita gente. E quem que vai suprir essa pessoa quando tiver fome? Pedindo socorro. Estão pedindo socorro, não somente a água, mas a vida. Quando a vida do povo indígena está em risco, a natureza pede socorro, os rios pedem socorro, as terras pedem socorro, porque estão sendo destruídas.